Querido povo de Deus, hoje, aqui reunidos e juntos, pedindo a nossa padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe, ajudai-nos em nossas aflições. Nossa Senhora de Guadalupe, ajudai-nos em nossas aflições. Nossa Senhora de Guadalupe, ajudai-nos em nossas aflições. E de modo muito particular, aqui se reza principalmente pelos doentes e desempregados, como está muito bem citado na própria oração de todos os dias da novena. Então, sintam-se incluídos nestas preces. O Evangelho de hoje, Lucas relata um fato que aconteceu e que foi extremamente marcante na vida dos apóstolos. Os outros evangelistas também narram, Lucas de um modo particular, quando nosso Senhor foi interpelado diante de algo que eles viam acontecer com muita frequência: Jesus rezando. Nunca podemos deixar de dar a devida atenção a este fato. Jesus era um homem de oração. E se somos seus discípulos, se nos colocamos a seu serviço, se queremos seguir os seus passos, não podemos deixar passar batido esse fato. Eu preciso rezar. Parece tão simples, né? Tão óbvio, parece tão desnecessário bater nesta tecla, mas eu preciso, você precisa, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Então, naturalmente, surgem outros questionamentos. Como está a minha vida de oração? Quais são os momentos que eu dedico à oração? Parece um tema batido, mas é porque de onde vem a força de Jesus? Da sua união com o Pai. De onde vem o discernimento de Jesus? Da sua comunhão com Deus. De onde vem a retidão de nosso Senhor? Onde vem a persistência de nosso Senhor? A ser levada até o último momento, a morte e morte de cruz. Oração. Esse ponto é fundamental. Hoje nós aqui nos reunimos, eu comecei falando, pedindo a Nossa Senhora, nos unindo a Maria, mas mais do que ninguém, ela foi uma mulher de oração. Ela foi uma mulher de meditação. Então, se olhamos para o Cristo, um homem de oração. Se olhamos para Nossa Senhora, uma mulher de oração. E não pode ser diferente comigo e com você. Um padre de oração, um marido, um esposo, um pai de oração, uma mãe, uma esposa, uma mulher de oração, uma viúva de oração, um solteiro de oração. Então que fique essa pergunta inquietante: como está a minha vida de oração? Mas hoje, na continuidade, um discípulo diz: Senhor,
ensina-nos a rezar. E o Senhor faz. E nos ensina o Pai Nosso, aquele que rezamos no mínimo toda a missa, e quando o terço recitado, pelo menos 5 vezes. E neste Pai Nosso, em cada petição, em cada frase, está contida uma forma de relacionamento com Deus e um modo de viver. Para nós, o Pai Nosso, a gente reza com muito automática, forma muito automática, mas cada palavra tem um sentido, porque foi palavra de nosso Senhor. Ele nos autorizou chamar de Pai, Pai Nosso. Na sequência, e nós deveríamos rezar com um pouco mais de tranquilidade: santificado seja o teu nome, conhecido seja teu nome, santificado pelas nossas ações. Deus não precisa de santificação. Quando diz santificado seja o teu nome, conhecido, vivido por nós, testemunhado por nós, quando nós, pelas nossas ações para o bem, atos de fé, de coragem, de evangelização, de missão, nós enaltecemos a Deus. Deus não precisa, nós é que precisamos. É esse o espírito do santificado seja teu nome nas nossas missas, nas nossas celebrações. Venha o teu reino. Tanto que a gente reza isso, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus, venha o teu reino. E nós precisamos deste reino de Deus. Cada vez que rezamos o Pai Nosso, nós estamos manifestando o desejo que o nosso mundo, imperfeito como é, possa ser orientado, vivido, melhorado a partir do reino de Deus. Dá-nos o pão de cada dia, um ato de confiança na providência divina, lembrando este pão que era dado todas as manhãs no deserto, o maná. Dá-nos o pão de cada dia, sem dúvida, a comida para sobreviver, mas não podemos esquecer que quantas vezes Jesus disse: eu sou o pão vivo descido do céu. Então, ao mesmo tempo que falamos da comida para sobreviver, estamos falando da comida espiritual para nos nutrir. Dá-nos o teu pão. É como se pedíssemos: Pai, dai-nos Jesus cada dia da nossa vida. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos. É impressionante rezar o Pai Nosso, porque toda vez nós somos estimulados a lembrar do perdão. É até estranho pensar que alguém consiga rezar o Pai Nosso decidido a não perdoar. É muito estranho. Rezar o Pai Nosso com raiva no coração. Rezar o Pai Nosso decidido a tirar certas pessoas da vida. Rezar o Pai Nosso dentro e estimulando brigas e discussões e contendas. Não tem como. Porque um dos aspectos é: eu tenho que me abrir ao perdão. É muito estranho pensar em rezar o Pai Nosso promovendo guerra, promovendo discórdia,
promovendo intrigas. Mas como se não bastasse, ter consciência que seremos tentados, que a tentação nos vem, Cristo foi. E como é bom a gente pedir: Pai, não me deixe cair, não me deixe ceder. Lucas termina ali, outros vão dizer: o livrai-nos do mal, mas Lucas termina o Pai Nosso ali, é mais sucinto. Filhos queridos, de novo eu volto. Qual a nossa relação com Deus? Hoje nós também celebramos 2 santos. Impressionante que esses santos, São Benedito o Negro, Santa Faustina Kowalska, a secretária de Nosso Senhor, que inclusive toda a devoção da misericórdia provém das revelações que ela teve, tem um ponto em comum. Tanto um quanto o outro eram pessoas praticamente analfabetas. Tanto uma, Santa Faustina, quanto São Benedito, se santificaram, sabe como? Lavando o prato, cuidando do jardim, varrendo calçada e cozinhando para os outros. É impressionante isso. Eu vejo acontecer aquilo que Nossa Senhora disse: Ele olhou para a humildade de sua serva. Ou como Nosso Senhor disse: quem quer ser pequeno, grande, seja aquele que serve. São Benedito, o Negro, vem de uma família de escravos, lá da Sicília, propriamente de Palermo, no norte da Itália. O filho primogênito de pais escravos, que foram alforriados. Mas um homem simples, que não tinha estudo algum, mas desde criança tinha um zelo, amor pelas coisas de Deus e pelo próximo. Sinais de santidade. Nós temos sempre a impressão que os santos fizeram grandes coisas, ou que para servirmos a Deus nós temos que fazer muito. É impressionante a gente perceber que tiveram, e a grande maioria dos santos fizeram muito pouco. Outros se perguntam: Padre, mas o que eu faço? Lavo roupa, cozinho, limpo casa. Outros dizem: o que eu faço? A minha vida inteira, acordo de manhã, trabalho como um condenado, sou pedreiro, trabalho a minha vida inteira, mãos calejadas, trabalho na roça, meu pai trabalhou na roça, não tive estudo. Engraçado, hoje nos dá uma resposta, aquilo que Nosso Senhor se aplica, de fato. Quem quer ser grande, seja pequeno. E no cotidiano da vida, a gente pode se santificar. Vou repetir isso, não porque não tenho o que falar. No teu cotidiano da tua vida, simples, limpando casa, sendo pedreiro, lavando louça, trabalhando numa fábrica, trabalhando nas coisas do cotidiano, carpindo roça,
você pode se santificar. O exemplo dos dois hoje. Volto a São Benedito Negro, que muito me encanta, porque muito cedo ele queria seguir a vida religiosa, não tinha dinheiro. E no seu tempo, teve dificuldades devido à sua origem. Com 21 anos, ingressou na vida religiosa. O que ele fazia? Trabalhava como cozinheiro, como jardineiro. Mas era um homem muito conciliador. Tanto que no momento em que tiveram problemas internos, o elegeram como superior, sem estudo. E foi um dos momentos importantíssimos da vida religiosa lá na Sicília, porque ele era um homem que conseguiu levar os frades à oração. Depois voltou a ser o que era, um cozinheiro. Morreu com fama de santidade. E foi pelo Papa Pio VII, em 1807, proclamado santo. O que fez esse homem? Se santificou entre as panelas. Inclusive Santa Teresa d'Ávila já dizia isso: Deus passa entre as panelas. Não foi diferente com Santa Faustina, a secretária de Jesus. E se temos hoje a grande devoção de Jesus misericordioso, devemos a ela. E eu tive a grande graça de visitar, numa das peregrinações, o convento de Santa Faustina. E lá conheci uma religiosa. Inclusive, quem quiser depois acessar o YouTube, Padre Manzotti, ela está muito presente no Padre Missão que postamos hoje. E foi através do carinho daquela irmã que nos mandou. Era para ter mandado 2019, 2020, mas veio a pandemia. Mas por fim, nos mandou uma relíquia de 1º grau, de um osso de Santa Faustina Kowalska. Está aqui. Faz parte do nosso relicário. Santa Faustina veio de uma família muito pobre, na Polônia. Aos 7 anos, também queria ser religiosa, não pôde. Ela tinha 10 irmãos, pobres. Foi para a escola 3 anos e tiraram ela da escola para que fosse trabalhar de empregada doméstica na casa dos ricos. Ela aceitou. Trabalhou de empregada doméstica para se sustentar e para sustentar os seus irmãos. Depois, aos 20 anos, ela teve uma visão de Nosso Senhor. Tem até um lugar lá embaixo de uma árvore, quando Nosso Senhor perguntou para ela 2 coisas: até quando terei que a suportar? E a segunda pergunta foi pior: até quando, Faustina, você vai me enganar? Santa Faustina então entende, e se enganar é porque ela tinha prometido tê-lo por esposo. Entra no convento, fica 13 anos no convento das Irmãs da Misericórdia. O que ela fez no convento? Faxineira, jardineira, cuidava da portaria e cozinheira. Até Jesus aparecer e dizer: eu te escolho,
eu te quero. E começam as grandes revelações. Uma vida simples, uma vida austera. Mas ela conta, no dia 22 de fevereiro de 1931, ela escreve no diário espiritual: estando na minha cela, no quarto, se chama de cela, vi o Senhor vestido com uma túnica branca e com uma mão abençoava e com a outra batia no peito, e das suas vestes saíam grandes raios, um vermelho e um pálido. Por alguns instantes, Jesus me disse: pinte uma imagem do que você está vendo e escreva embaixo: Jesus, eu confio em vós. Quero que esta imagem seja venerada antes de tudo na capela de vocês e depois no mundo inteiro. Prometo, continuou Jesus, que a alma que venerar essa imagem jamais perecerá, porque eu mesmo a protegerei com a minha glória. As imagens que vocês estão vendo agora não é do santuário aqui, mas é a imagem original lá na capela na Polônia, que eu tive quando eu viajo em missão. Peregrinação não é passeio não, gente, porque eu cuido do grupo, rezo missa e faço padre missão. É um desdobrar-se muito grande, mas é um privilégio e eu gosto de fazer, para poder dividir com aqueles que não podem viajar. Está lá no YouTube, Padre Manzotti. Mas meus irmãos, foi Karol Wojtyła, João Paulo II, que, se você entender, ele era o arcebispo de Cracóvia, e ele ia nesse convento quando estudante, e quando ele era operário, trabalhava numa fábrica, e ele ouviu muito falar de irmã Faustina, mas lembre-se, ela não foi aceita. A mensagem da misericórdia ficou por muito tempo quase que abandonado. Mas Karol Wojtyła era arcebispo, era chamado de Dom Wojtyła. Ele foi tocado pela mensagem da misericórdia e quis Deus que anos depois ele fosse papa. E ele que bebeu desta misericórdia, veja como as coisas acontecem. Presidiu ele a beatificação de Santa Faustina em 1993. Ele, São João Paulo II, em 2000 a canonizou e estabeleceu a festa da misericórdia para o mundo inteiro. E ele, São João Paulo II, morre no sábado antes da festa da misericórdia, no ano de 2005. Alguém vai dizer, mero acaso, coincidência? Absolutamente não. São os desígnios de Deus. Portanto, termino dizendo: santifiquemo-nos nas pequenas coisas. Tudo que você fizer, teu trabalho, tua casa, cuidar dos filhos, orientar alguém, e olha, nas coisas mais simples, elas são santificantes. Uma mãe se santifica criando os filhos, cuidando do marido. Um pai se santifica cuidando dos filhos, cuidando da mulher. A tua vida, nos teus afazeres, está a tua santificação. São Benedito,
rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. e rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém.